Olá, assinante do Band News. Eu sou o Sérgio Waib e está começando agora a coluna Giro Business. Tema da semana, a indústria da aviação comercial. E para falar conosco, o presidente da TAM S.A., Marco Bolonha. Bolonha, de fato, a TAM dispensa apresentações e é uma empresa relevante e que certamente, na sua companhia, promoverá grandes conteúdos, grandes informações aos assinantes do canal. Isto posto, bem-vindo ao Giro Business. Muito obrigado, espero poder contribuir. Bom, a gente teve a oportunidade, durante a semana, de falar sobre a infraestrutura, ou melhor dizendo, a falta de infraestrutura que acontece nos aeroportos do país. Hoje, são 66 aeroportos, sendo 61 administrados pela Infraero e 5 administrados pelo setor privado, dadas as concessões. Deixa uma reportagem que contextualiza um pouco esse cenário, para a gente poder falar mais a respeito. Atualmente, 61 aeroportos no país são administrados pela Infraero e 5 já estão nas mãos da iniciativa privada: Cumbica, Viracopos, JK, Galeão e Confins. Juntos, os 5 aeroportos privatizados respondem por 44% do movimento de passageiros no país, 67% da carga transportada e por 21% das aeronaves do tráfego aéreo brasileiro. Em 2013, a Infraero investiu 1 bilhão e 600 milhões de reais, o maior valor já aplicado em obras e compra de equipamentos pela companhia desde 2002. Desse total, 53,2% dos recursos foram destinados a aeroportos das cidades sede da Copa do Mundo. Existe, de fato, um esforço, pelo menos a intenção que se percebe dada a reportagem. Agora, Bolonha, a perspectiva do setor, da indústria, da associação, é que a demanda por voos domésticos nacionais cresça algo em torno de 100% para os próximos anos. E que para se atender esta demanda, se faz necessário investimento da ordem de 50 bilhões de reais. Qual é a perspectiva do setor com relação aos investimentos e como vem se dando os processos de concessão, sendo os 5 já oficializados, no que diz respeito à melhora dos aeroportos? Eu diria que é um quadro otimista, né? Nós entendemos que em uma década nós vamos ter uma realidade muito diferente do que nós vemos hoje em aeroportos, se a gente tiver uma capacidade de execução dos recursos que estão colocados no setor. Então, a própria reportagem mostrou, a Infraero vem investindo na reforma de aeroportos, modernização, e se adotou um modelo, né, da concessão privada, que é um modelo de pagamento de outorga. Então, se você olhar, os 5 aeroportos foram vendidos, a gente vai ter um fluxo para os próximos 20 anos ao redor de 2 a 2,5 bilhões de reais por ano, que vai para o Fundo Nacional da Aviação Civil. Então, é uma política pública bastante interessante. O que a gente somente está torcendo é que haja execução e haja aplicação desses recursos, que ao final do dia foi tirado do setor pelo pagamento de outorga, que ele reflua para o setor na modernização da nossa infraestrutura aeroportuária, na utilização também da infraestrutura aeroviária, que é aquilo que a gente não enxerga, né, com investimento na tecnologia, e também na expansão da malha, né, da desconcentração do tráfego, que é o plano da aviação regional. Então, é a aplicação do Fundo Nacional da Aviação Civil. Nisso, a gente é capaz de fazer frente a esses 50 bilhões necessários pela próxima década. Agora, Bolonha, vamos pontuar a Copa do Mundo, falando do curto prazo. Qual é a expectativa dos assinantes do canal, das pessoas que tendem a usufruir dos aeroportos, com relação à demanda e à oferta de serviços que sejam compatíveis? Perfeito. A Copa do Mundo é um evento extremamente importante para o Brasil, né? Um evento extremamente para nós, apaixonados pelo futebol. E nós, como companhia aérea, como setor, no caso da TAM, que a gente vai querer fazer a nossa parte em fazer um bom serviço ao longo desse período de 30 dias que a gente tem da Copa. O que muda na Copa em relação ao nosso dia a dia? Muda que há uma concentração de tráfego aéreo em 12 cidades, numa primeira fase em 12 cidades, depois isso vai diminuindo o número de cidades, em determinados horários para chegar e sair do jogo. Então, o que foi a primeira providência que nós tomamos como setor? Era regular a oferta a essa demanda localizada, a essa demanda concentrada. Então, houve um remanejamento da malha aérea, no caso da TAM, nós remanejamos praticamente uns 35% da nossa malha para colocar a oferta no lugar que existia. Quando foi feito isso, você vê que o preço não é uma discussão mais em preço da passagem para a Copa, que foi uma discussão um tempo atrás. O preço hoje ele é extremamente acessível. Então, o primeiro parâmetro importante, preço.
Segundo parâmetro importante, já falei, disponibilidade. Temos disponibilidade suficiente para atender. E o terceiro é serviços, que aí nós temos que fazer mais contingência, maior número de aviões reservas, e isso tem sido a parte que nós podemos entregar no momento que a infraestrutura ainda não vai estar totalmente pronta. Fica a torcida para que, de fato, tudo corra bem, para que os estrangeiros e também a população brasileira seja bem atendida no que tange à infraestrutura aeroportuária, um problema sério e que vem promovendo uma polêmica importante no país. Conosco, o presidente da TAM SA, Marcos Bolonha. O tema da semana, a indústria da aviação comercial. Bolonha continuará conosco e amanhã comentará sobre os processos de fusão e consolidação e as consequências deste processo para o setor da aviação.